É que uma Suprema Corte que trata de assuntos constitucionais é incapaz de resolver e inclusive de sobrepor-se à vontade do Legislativo, que fez uma lei, pleonasticamente uma lei legal, dentro de todos os trâmites, apoiado por todos os partidos, e muda em cima da hora. Isso causa insegurança, e é o que eu estou vendo, é uma prática há mais de 8 anos de insegurança jurídica constante. Isso eu espero que mude. Como vai mudar, eu não sei, porque eu acho que candidato nenhum mudará isso se não tiver uma força de vontade muito grande. E se é continuidade, a insegurança continuará. A insegurança da propriedade, a insegurança da vida, essas pregações, esse PNDH3 que estão prometendo instaurar nos 2 primeiros ou 3 primeiros meses, que na minha opinião é um instrumento autoritário, é um perigo para o Brasil e que certamente tirará a alegria do Brasil. Eu lembro que Cuba também era um país muito alegre. Hoje a turma está disposta a ir a plantar, criar coelho, carregar água e ganhar R$30 por mês. Esse é o futuro que eu não quero para o Brasil. Espero que os eleitores, independente de quem ganhe, promovam a pressão para que isso não aconteça. Para que haja liberdade de expressão, a imprensa seja livre e não haja coação quanto à vida, o direito nascituro. O Flávio Roberto, que é diretor do Maracatu, chega tomou um susto aqui com as palavras do professor Raimundo. Pode falar, professor. Boa tarde, Pedro Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado, agradeço muito pelo convite. O que eu tenho a dizer sobre o futuro, né, do nosso país após a eleição é que eu creio que deve ter continuidade, sim, em alguns projetos. Agora, para isso, tem que ter uma fiscalização mais severa, né? Como a gente sabe, sempre há desvios, né? Então, eu acho que é importante isso. Manter projetos sociais, que eu faço parte de um projeto social, é muito importante no nosso país, pois sabemos que temos que resgatar as crianças que estão na rua sem fazer nada. E é isso. A continuidade, eu creio que tem que continuar. Nessa gestão de agora, quem entrar, com certeza pode fazer melhor. A questão da juridização, né, da política, isso é a segunda vez que a gente fala hoje, né, durante essa série de debates que nós estamos fazendo, desde as 8 horas da manhã. Eu queria voltar a falar mais sobre isso, mas vamos à informação. Rafaelzinho, diz aí, Rafaelzinho. Aproveitando até o tema que está sendo debatido agora, sobre o que muda, eu queria perguntar a todos que estão aqui, porque eu tenho uma notícia do G1, Romário vota no Rio. Ex-jogador Romário vota em Parada de Lucas, que deve ser o local lá da votação. Ele é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno. Todas essas pessoas que são conhecidas, a representatividade disso lá é muito pouco. Isso pode mudar alguma coisa? Todas essas pessoas, temos em São Paulo Tiririca, temos o filho do Raul Gil, temos o Frank Aguiar, temos tantas outras pessoas que aqui não é bem conhecido, mas que eu lá conheço, várias pessoas, e não só no Rio de Janeiro, aqui no Recife, em vários locais. Essas pessoas que são apresentadoras de televisão, são artistas, são ex-jogadores de futebol, isso pode representar alguma mudança efetiva ou o percentual é muito pouco e não significa nada? Bom, o Brasil, telespectadores e telespectadoras, na verdade tem 193 milhões de habitantes. Desses, 136, aproximadamente, milhões de eleitores, né, cidadãos eleitores. Pois bem, dentro desse contexto, de uma população brasileira plural, diversa, não é? Multifacetada, nós temos elementos de representatividade das mais diversas alas, não é? A ala artística, a ala da produção musical, Romário pode ser eleito nesse terceiro maior colégio eleitoral, que é o colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, não é? São Paulo, Minas Gerais e depois Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu acho que é mais uma representação, uma manifestação plural da democracia. Resta saber, talvez a pergunta mais importante, Rafaelzinho, seja outra, seja quão dessa representação nova venha verdadeiramente representar as suas classes, ou como esses segmentos venham a consolidar a democracia brasileira. Porque, às vezes, o candidato que tem um determinado segmento, artístico, cultural, musical, que seja, às vezes se esquece de que está representando uma população imensa e acaba, talvez, espelhando ou privilegiando seus interesses mais específicos. Então, eu acho que a pergunta é essa, é como fiscalizar a participação cívica eleitoral desses que serão eleitos agora e tomaram posse no dia 1º de janeiro. Pode falar, professor Raimundo. Muito interessante essa pergunta do Rafaelzinho e a resposta do professor Tales, mas eu lembro aos senhores que
a solução que eu vejo, pelo menos, para esse tipo de comportamento, claro que o Romário deve representar alguém. Tem gente que se julgará representado por ele. Se ele vai ser um bom representante ou não, é outro problema. Outra coisa. Claro que o Tiririca, por exemplo, ele pode representar, ele pode dizer que representa os palhaços, os artistas de circo, com todo respeito. Claro, ele pode representar, pode ser até um excelente representante, porque nós tivemos outros representantes que, apesar de ter curso superior, ter uma tradição em política, é um desastre. Haja visto agora que nós temos um mesmo candidato em determinado estado, a Polícia Federal fez campana na frente, já pegou 2 envelopes, um com 80 mil e outro com 100 mil reais. Inclusive o cidadão jogou 100 mil reais fora, saindo do escritório do mesmo deputado federal, da base governista. Então, o que é que você tem? Qual é a solução para isso? Evidentemente que o cidadão que é eleito sem nenhum compromisso, pela massa, ele não identifica quem votou nele, um cidadão lá de Araripina e daqui de Olinda, de Petrolina e de Caruaru ou de Paulista, ele não tem condição de cobrar do seu candidato o compromisso. E o candidato, por sua vez, não se julga compromissado com isso. Já visto até, ao extremo, um determinado político que já morreu, que ele dizia, quando os eleitores iam cobrar ele dizia, olha, não me cobre, porque eu já lhe paguei, eu não lhe devo nada. Bom, o que é que acontece? Qual era a solução para isso? O voto, o velho e bom voto distrital, que nunca se quis fazer. Porque você conheceria onde o cara mora e o cara só poderia trabalhar numa base de 2, 3 municípios. Ficaria fácil identificá-lo e cobrá-lo. Hoje você vota em Araripina num deputado que tem a base dele, sei lá, em Caruaru. Você não tem ligação nenhuma com ele. Então, só a simpatia não basta. Eu acho que se a gente quer mudar, sob o ponto de vista eleitoral, é a questão do deputado distrital. Segundo isso, Pedro, é bom que você, ao longo do programa, você está vindo aí o doutor Joaquim Dantas, que é um especialista em eleição, trabalhou num livro sobre eleição no Brasil, essa questão de que o legislativo não legisla e o judiciário legisla. Agora está legislando sobre o legislativo quando o legislativo faz a lei correta. Então é uma preocupação muito grande. Eu recomendaria a você aproveitar que temos a professora Fernanda, o doutor Tales, vem o doutor Joaquim e Jorge Emílio, que falasse sobre isso, aprofundasse esse problema da interferência do judiciário, que, ao meu ver, está aparelhado. Quando chegar a hora da gente falar sobre esse tema aí, a gente vai falar. Vamos destrinchar bem esse tema. Eu queria até registrar aqui a participação do internauta no www.tvnova.tv.br, a Kate Magalhães. Kate Magalhães, ela diz assim, boa tarde a todos, parabéns pelo debate. Agora há pouco eu vi aí numa coletiva, né, para o primeiro balanço das eleições, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral foi questionado em relação à possibilidade de levar crianças, filhos, sobrinhos, etc., para o local de votação. Né? Dentro da sessão eleitoral de votação, um cidadão, foi dito no programa, foi dito aqui no debate pela manhã, foi barrado, né, porque quis mostrar ao seu filho, né, o exercício da cidadania. Contudo, também agora há pouco, na hora que o senhor Jarbas Vasconcelos foi votar, né, ele levou o filho, né, o neto, né, e votou tranquilamente na urna eleitoral, inclusive teclando a urna. Ele pode ter o voto dele anulado por conta disso, né? Será que os candidatos estão bem acima da lei, que podem até levar os filhos para votar? Né? Ele vai por aí, vai em cima, mas é a questão do 2 pesos e 2 medidas. Eu concordo em gênero, número e grau com que aliás, cheguei aqui falando, né? Foi. Cheguei aqui falando, eu saí raciocinando em cima disso. Né? Uma pessoa, inclusive uma paraplégica, estava numa cadeira de rodas, né? Levou a criança e foi impedida de votar, de entrar na urna eleitoral. Jarbas votou com o filho. E o filho, inclusive, com o neto lá, inclusive teclando. Né? É uma coisa danada essa, né? E vale para todo mundo. Professora, pode falar, professora. Bem, Pedro Paulo, para complementar ainda o tema discutido pelo professor Raimundo, veja só, a pergunta de Rafaelzinho foi a respeito da candidatura de Romário, e aí nós temos Tiririca e tudo mais. Veja, Rafael, eu me parece que concordo com o professor Tales nesse aspecto, que a gente tem, de fato, essa pluralidade. Agora, o que falta, Rafael, é a educação
para o exercício do cargo. Né? Então, eu, como professora, não posso deixar de mencionar que nós aqui no Brasil, temos, de acordo com o MEC, eu trouxe esse dado hoje para vocês, 8,7%, vejam só, 8,7% dos alunos do terceiro ano de ensino médio em Pernambuco aprenderam os conceitos básicos de matemática. E esse índice é contando com todas as escolas particulares, viu? 8,7% dos alunos do terceiro ano aprenderam os conceitos básicos de matemática. Então, não importa se é Tiririca, se é Romário, se é Jarbas, quem é que seja, né? Qual é a educação desse candidato que você escolheu? Será que ele está preparado para o exercício dessa função? Ele sabe o que ele vai fazer quando chegar lá? Não é? Porque eu não me lembro, não me recordo nunca de Romário ter exercido, por exemplo, nenhum tipo de administração. Nem, a não ser a administração da casa dele, que eu não sei nem se é ele que faz realmente. Né? Então, assim, é a administração pública, gente. É a administração de dinheiro público. Então, nós precisamos de educação para isso também. E eu estou falando de matemática, que é conceito básico. Fora a educação que vai ser necessário dele lá. Mais grave do que isso, professor, Diga sabe lá. o que é? A revista Veja está trazendo uma matéria, eu não sei se os senhores tomaram conhecimento, dizendo que, muito pelo contrário do que muita gente pensa em relação à candidatura de Tiririca, né, se é um acaso da natureza, não é bem um acaso da natureza. Né? Ela foi uma candidatura estratégica, pensada, calculada, para eleger candidatos que não tinham nenhuma chance de vitória nessa eleição. Então tá nos nomes aqui, é a mesma coisa. Quando um camarada tem a expectativa de ter 800 mil votos dentro de São Paulo, leva com ele uns 3 ou 4. Né? É verdade. E agora o STF ajudou. Porque com essa indecisão do STF, como só depois das eleições nós vamos ter, de fato, uma definição, e se já está se especulando que apenas em dezembro, quando o presidente indicar um novo ministro para o STF, porque, por enquanto, nós estamos com 10 ministros, não é? Então, se está especulando que só quando o novo ministro entrar, vai se finalmente decidir essa questão da ficha limpa. Enfim, em relação às candidaturas majoritárias, que são presidente, governador, você fica tranquilo, porque se amanhã o candidato, se for verificado que a ficha limpa se aplica, então esses candidatos saem, tranquilo. Mas em relação à candidatura proporcional, como vamos ficar? Porque se esse que levou 2, 3 candidatos junto com ele for declarado ficha suja e a lei for aplicada para ele, os outros vão ficar? Deixa eu dizer, a revista fala até os nomes. Eu vou falar que a eleição não é daqui, é lá em São Paulo, não tem problema.